Salve 10, beleza? Luiz Carlos na área. E hoje eu vou te mostrar como rodar aplicativos gráficos no Windows através do WSL. É isso mesmo, a gente consegue rodar aplicativos gráficos do Linux no Windows como se fosse uma janela normal que a gente estivesse abrindo no Windows. Isso faz total diferença para o nosso ambiente de desenvolvimento, porque expande muito mais as soluções que o WSL pode nos dar. Eu não posso esquecer de te pedir um like. Tenho certeza que esse vídeo vai ser muito top e esse like nos ajuda demais, não custa nada, então já deixa aquele like bacana aí no vídeo e também considere se inscrever no canal Full Cycle, assim você não perde nenhum novo conteúdo que a gente tem publicado, conteúdos toda a semana. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Então aproveita também, faz uma busca aí no nosso canal WSL, a gente tem uma infinidade de conteúdos e dicas, mas também nós temos o curso Full Cycle, em que a gente ensina muito mais sobre WSL. Veja aí no link da descrição se você se interessa também pelo curso Full Cycle, tá? O WSL significa Windows Subsystem for Linux. Ele é um Linux rodando em cima do Windows como um subsistema. E ele é virtualizado, como a gente já faz com ferramentas como o VirtualBox e VMware. Porém, ele usa o componente de virtualização da Microsoft, o Hyper-V. Isso o diferencia de máquinas virtuais convencionais, porque ele roda de forma mais performática e não sequestra recursos como as máquinas virtuais convencionais fazem. Todo o contato que temos com o WSL é através de um terminal, em que podemos executar qualquer tipo de comando. O WSL é uma ótima ferramenta para usar o Linux sem aquele famoso dual boot. Permite muito bem desenvolver aplicações usando qualquer tipo de linguagem de programação. A instalação do WSL é simples, porque tanto em versões mais recentes do Windows 10 e o Windows 11, apenas com um comando você já terá a distribuição do Linux disponível para usar. Por padrão, nós e a Microsoft recomendamos usar o Ubuntu, porque é uma distribuição que já vem com uma stack básica para desenvolver aplicações e executar comandos básicos, mas existem outras distribuições também disponíveis na loja da Microsoft, a Microsoft Store. Mas nós criamos um guia para a instalação do WSL. Este guia já é mantido por nós faz 3 anos e é o melhor guia que você vai encontrar em português para guiá-lo à instalação correta do WSL e também sobre dicas de como usá-lo de forma eficiente, além de explicar detalhes sobre o ecossistema desse WSL. Até um tempo atrás não podíamos rodar aplicações com interfaces gráficas com WSL. Toda execução de qualquer coisa era somente via o terminal do Linux. Mas claro que a comunidade já estava exigindo da Microsoft algo com interface gráfica. Foi aí que em meados de 2020 lançou-se uma primeira versão de teste que a ideia era não executar por enquanto um desktop inteiro do Linux ali no Windows, mas permitir que programas com interface gráfica fossem executados de forma independente. Foi aí que surgiu a ideia do WSLG, que é o WSL, mais o GUI, ou GUI, que é o acrônimo para Graphical User Interface, que é o WSL rodando interface gráficas. Algo que a Microsoft tem feito no WSL desde a versão 2 é não reinventar a roda. Eles aproveitaram ferramentas Linux já existentes para permitir estas execuções de aplicativos gráficos. No Linux, temos ferramentas que gerenciam a execução de interfaces gráficas, como o X11 ou o Wayland. De forma sucinta, essas ferramentas funcionam como um servidor que roda em background no Linux, que gerenciam essas janelas que estão aparecendo para os usuários. Então, eles gerenciam os tamanhos das janelas, as movimentações, cliques e qualquer evento que o usuário está fazendo de interação com as janelas. E os clientes são responsáveis por mostrar esse resultado final para o usuário. O WSLG aproveita essa arquitetura, mas usa o Wayland, que tem sido mais utilizado nos Linux mais recentes, para renderizar essas interfaces gráficas.
Aqui está a arquitetura do WSLG. No Windows nós temos um RDP Client, que se comunica com o WSL através do protocolo RDP. Esse protocolo usa o protocolo TCP/IP para permitir uma comunicação em tempo real entre terminais clientes e terminais servidores. Essa troca de informações serve para as janelas serem renderizadas corretamente e também para comunicar ao Linux tudo que o usuário está fazendo na janela aberta. Internamente, temos a nossa distribuição Linux que está rodando Wayland e a distribuição CBL Mariner, que é um Linux construído pela Microsoft, e é aqui que a mágica acontece. Essa distribuição está rodando em cima do Hyper-V também e faz a troca e a tradução das informações das janelas com o Windows e repassa isso para a nossa distribuição, ou seja, ele é um intermediário da comunicação. Isso permite que possamos estar rodando várias distribuições Linux ao mesmo tempo, como Ubuntu, Fedora e Debian, e cada um deles está executando as suas próprias janelas gráficas. A ativação do WSLG é muito simples, porque se você já tem o WSL e o Windows atualizados, ele já estará dentro do seu próprio WSL. De praxe, execute no PowerShell ou no DOS o comando WSL-update para se certificar que não existe uma atualização dele disponível para ser instalada. Pronto. Para que você ative o WSL, basta instalar qualquer tipo de aplicativo gráfico. O WSL já vai identificar que você quer rodar esse aplicativo e já vai instalar uma série de bibliotecas dependentes. Ao executar, por exemplo, o comando sudo apt install getEdit, que é um editor de texto básico como o bloco de notas do Windows, veja que muito mais coisas estão sendo instaladas. Isso acontece porque o WSL identifica que estamos querendo executar os aplicativos gráficos. E isso vai instalar todas as bibliotecas necessárias. Pronto! Agora é só rodar o comando de execução do getEdit e ele já está na tela. E é só isso. Agora qualquer outro aplicativo gráfico poderá ser executado apenas com um comando. Algo importante sobre isso é que, dependendo do tipo de aplicativo, pode ocorrer algumas falhas na renderização ou alguns bugs. Isso é normal, já que o WSLG está em desenvolvimento e refinamento. Em algumas situações você encontrará soluções na internet e também nas issues do GitHub do projeto do WSLG. Qualquer aplicativo que você quiser usar no Windows através do Linux, basta instalá-lo. A gente tem várias maneiras de instalar esses aplicativos. Do exemplo do próprio Google Chrome. Aqui nesse link da Microsoft, nós temos um breve tutorial de como que faz a instalação baixando um pacote Debian típico aí das distribuições Debian. Daqui a pouco a gente vai falar sobre por que é interessante ter um browser dentro do Linux, o que pode parecer estranho. Então, ou você baixa ali o programa, ou faz a instalação via o gerenciador de pacotes e executa ali o script que é para poder levantar a aplicação, ou roda o comando de acordo com a forma que você fez a instalação. E a gente pode, inclusive, até rodar IDEs de dentro do próprio Linux. Pode não fazer sentido, mas vai fazer sentido daqui a pouco. Então eu posso pegar qualquer ideia da JetBrains, por exemplo, e executar no PHP Storm, um PyCharm, um RubyMine, Golang e etc. Inclusive, eu consigo desenvolver aplicativos gráficos também. Então se eu estiver trabalhando com um Java da vida, posso abrir com a minha IDE e rodar lá o meu comando Java qualquer. Então, tem uma aplicação Java de teste aqui. Olha só. Isso aqui está rodando de dentro do Linux. Aplicação aleatória que eu peguei na internet. Então, está funcionando aqui. Então, vai funcionar aí com Python e com outras linguagens que você queira trabalhar de forma gráfica. Não há mais limitação. E tudo isso é muito rápido, tá? Mas qual que vai ser o ganho, por exemplo, de eu utilizar um JetBrains, um PHP Storm, um WebStorm, alguma coisa assim,
de dentro do próprio Linux. Porque quando a gente está trabalhando com WSL, a ideia é que a gente transporte a nossa vida de desenvolvimento para dentro desse Linux. Então, as ideias da JetBrains, no momento, elas não têm uma boa integração com WSL. Elas vão ser instaladas no Windows e vai pegar o seu projeto que está lá dentro do Linux, que é uma máquina virtual. Então, essa leitura de rede, porque é um outro subsistema, ela acaba impactando ali na performance de indexação, de leitura e escrita que você tem dentro do seu projeto. Então, se você rodar as ideias da JetBrains de dentro do próprio Linux, você vai ter uma performance muito superior. Por quê? Ele está rodando dentro do Linux. Tudo que está acontecendo ali está dentro do próprio sistema, ao invés da gente ficar fazendo essa ponte. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. A única IDE que a gente tem, que tem uma boa integração da JetBrains no momento, é o Fleet, que é o concorrente do VS Code. Esse aqui você não precisa rodar diretamente dentro do Linux. Uma das ideias que a gente não precisa se preocupar em rodar diretamente dentro do Linux é o próprio VS Code, porque a Microsoft já teve esse cuidado de ter uma parte do VS Code já rodando dentro do próprio WSL. Então a gente tem performance tanto para ler os arquivos do projeto, para escrever, para sincronizar, para fazer indexação. Mas no caso de ideias da JetBrains ou outras ideias também que não tem esse suporte devido, a gente recomenda que você rode dentro do Linux. Mas antes da gente pegar um PHP Storm, um WebStorm para poder fazer esse teste aqui, por que é interessante você ter um browser dentro do Linux, sendo que você tem um browser dentro do Windows? Pegando o caso da própria JetBrains, quando você baixar a IDE, vai exigir ali que você coloque uma licença, que você faça um login para aproveitar toda a questão da conta da JetBrains. Como você vai estar rodando de dentro do Linux, na hora que você clica lá no botão para poder fazer o login naquela tela de abertura das IDEs, ele vai exigir que você faça um login no browser, mas ele não vai apontar para o browser do Windows, não vai ter essa integração. Então a gente precisa de ter esse browser dentro do Linux. Isso vai acontecer com várias outras ferramentas. Você tem alguma ferramenta que ela vai exigir uma autenticação na web, então ela aponta para um browser que está dentro do seu Linux. Então você pode instalar Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, qualquer um desses navegadores vão funcionar. Então, eu deixo aqui o guia da própria Microsoft para poder fazer a instalação do Chrome. Depois eu vou acrescentar lá no nosso tutorial de WSL. A instalação é bem simples. Você faz ali um wget para poder pegar o pacote deb, faz esses comandinhos ali, pronto, seu Google Chrome já vai estar funcionando. Então, para que a gente possa rodar esse Google Chrome aqui de dentro, a gente vai rodar o comando Google Chrome. É assim. Porque ele está instalado sobre esse executável. Aqui no caso da minha máquina, como eu estou rodando uma RTX NVIDIA, olha só o que aconteceu. Ele ficou todo branquinho. Isso aqui pode acontecer na sua máquina também. Isso depende muito da versão da placa gráfica que você tem. Se você tem uma placa gráfica além da Intel aí, provavelmente. Mas pode acontecer um bug de renderização, porque ele está tentando usar a minha GPU aqui e há uma incompatibilidade no momento com o Wayland. Então, pode acontecer esse tipo de situação. Eu estou dando um exemplo, né, como que a gente resolveria isso com o próprio Google Chrome aqui. Tem a opção de rodar ele desabilitando a GPU. Pronto. Tá aqui o Google Chrome. Tá a fontezinha um pouco pequena, daria para a gente poder aumentar aí, etc. Mas já está funcionando. Então, o que acontece? Se eu chegar ali na qualquer programa que exige autenticação, primeiro você abre o browser, deixa ele aqui rodando, vai lá no seu programa, faz o login, vai bater aqui porque é o seu browser padrão. Se tiver mais de um browser dentro do seu próprio Linux aí, você vai ter que definir um padrão. Normalmente esses browsers já te mostram uma mensagem se você quer definir ele como padrão. Mas isso aí é um ajuste pequeno, tá? O que eu recomendo que você faça para poder ficar fácil a execução desses aplicativos são alias no seu terminal, para que você não tenha que ficar lembrando. Por exemplo, aqui eu consigo abrir aquele Chrome Disable GPU apenas com Chrome, porque eu fiz um alias aqui para o meu terminal. Então você pode
editar aí o seu .bashrc, se você estiver usando o terminal padrão do Linux, ou os SH, se você estiver utilizando o mais e Shell, você vai lá e coloca um alias. Chrome, eu vou até digitar aqui, ó, alias, ele vai mostrar para mim os alias que eu tenho vários aqui. Isso aqui não é tudo que eu defini, não, isso aqui é porque eu estou usando o Z-Shell, aí ele vem um monte de coisas, ó. Então eu tenho aqui esse Chrome que aponta para o comando que fica bem mais fácil. Então você vai chegar lá dentro desse arquivo aí, faz assim, salva e abre uma nova instância aqui no seu Windows Terminal para que você possa fazer a utilização, tá? No caso das ideias da JetBrains, como a gente pode até instalar via Pack Manager, mas a gente vai tender a fazer o download, então vamos pegar aqui um IntelliJ da vida, quero baixar, aí no caso eu tenho que baixar para Linux, então ele vai acabar baixando um .targz. Se você quiser baixar diretamente, você pega o link do targz e pode fazer com wget que você já joga aqui, ou você baixa para sua máquina e joga na pasta apropriada. Normalmente é bom você jogar na sua pasta de usuário, que é onde está esse tio aqui. Então, eu tenho aqui PHPStorm, tenho também PyCharm, que são duas ideias que eu utilizo bastante. PyCharm para Python, PHPStorm para PHP. Como que eu faço a execução desse tipo de aplicação? A gente não tem um comando porque ela está aqui na sua pasta, a não ser que você jogue o executável para um outro lugar, você vai ter que ficar fazendo um CD, entrando na pastinha lá, e aí fazendo um bin PHPStorm SH para ele poder fazer a execução. Ele abriu aqui no meu outro monitor, vou puxar ele para cá. Então, ele está aqui aberto dentro do Linux, né? E é aqui que a gente vai ter a performance justamente porque é uma aplicação dentro do Linux, lendo as coisas dentro do próprio Linux, tá? Mas aí também não é legal porque você sempre vai ter que ficar fazendo essa situação de ficar digitando CD ou coisas do tipo, faz um alias também. Eu abro tudo isso aqui apenas com PHPStorm. Pronto. Já vai abrir para mim aqui. Eu já tenho aqui o meu projeto. Você já tem todas as opções. Quando até você tentar abrir um novo projeto, para onde que ele vai apontar? Ele vai apontar não para o seu C2 mas para o sistema de arquivos do Linux, tá? E aqui a gente tem outras vantagens também nessas ideias da JetBrains, a integração de ferramentas como de Docker, porque se você instalar uma JetBrains no Windows para você poder ver um Docker que você está instalando nativo dentro do WSL, a gente recomenda bastante isso aqui no canal, de você instalar de forma nativa, você teria que fazer uma configuração de Docker Host e também ficaria lento. Não, agora como eu estou dentro do próprio Linux, quando eu chego aqui e quero fazer uma integração com Docker, por exemplo, então, dito aqui Docker, está aqui a partezinha de Docker, você vai apenas colocar o Unix Socket. Pronto, e vai ser inclusive mais rápido do que se você fizesse com o Windows. Então você vai ter o melhor dos mundos aqui, rodando esses aplicativos gráficos e tendo infinitamente mais performance que no Windows. Importante mencionar, se você baixar um targz, seja de um programa da JetBrains ou qualquer outra coisa que você queira usar aqui no seu Linux, faz aí um tar-xzf no seu arquivo, ele vai descompactar e aí que a gente tem essa pastinha ali com a pasta binária para você poder fazer a sua execução. Então, esse aqui é o nosso WSLG, espero que você tenha gostado. E também, se você se interessar pelo curso Full Cycle, onde a gente fala muito mais de WSL, tem o link aí na descrição. Não esqueça de deixar o like e a gente vai se vendo aqui no canal, pessoal. Então é isso aí e até a próxima. Tchau!